Estamos encerrada a primeira parte da ordem do dia. Reabrimos a segunda parte da ordem do dia, então, com o atendimento ao pleito do vereador Otávio Pinheiro, que pede, na excepcionalidade, que esse poder tome, para esta segunda parte, a palavra de cada um dos vereadores em solidariedade ao vereador Ademir Andrade. Com a palavra, o vereador Otávio Pinheiro. Vereadora Vanessa Vasconcelos, eu queria trazer a minha solidariedade ao vereador Ademir Andrade e dizer que eu acredito no vereador Ademir Andrade. Eu tive a oportunidade, como militante do Partido dos Trabalhadores, ainda sem mandato, haja vista que este é o meu primeiro mandato, de caminhar com o vereador Ademir Andrade em algumas eleições neste estado do Pará. E tenho condições de dizer da sua luta em prol dos trabalhadores, em prol daqueles mais necessitados. Tive a oportunidade de estar junto quando o hoje vereador Ademir Andrade foi candidato ao governo do estado. Mesmo nós temos no PT candidatura própria, a gente se encontrou lá pelos idos de Tucuruí. E pelo que o vereador Ademir Andrade aqui, eu vou fazer questão de ir atrás da sentença, mas já me chama a atenção que não há nos jornais dizendo que ele foi condenado por corrupção ativa ou passiva, por improbidade administrativa. Não há nos jornais isso. Não há nos jornais essa afirmativa de que ele foi condenado por corrupção ativa ou passiva ou por improbidade administrativa. Quem é gestor de algum órgão, seja federal, estadual ou municipal, está sujeito sim a ter erros, inclusive de seus subordinados, que ao final, como ordenador de despesa, responde por todos os atos daquele órgão. Então eu queria aqui trazer a minha solidariedade, acreditar que nós não temos no nosso meio nenhum corrupto, que nesse poder pode olhar de cabeça erguida, como tem olhado, que nós não deixemos que este poder seja avacalhado, amealhado, porque é um poder importante para a República Federativa do Brasil. O poder legislativo não pode ser, a todo tempo, ser achincalhado, porque querem enfraquecer o poder legislativo. Porque enfraquecer o poder legislativo é enfraquecer a democracia. É poder ver os poderosos terem mais poder nesse país. E nós não podemos deixar isso acontecer. Por isso que a minha voz aqui é em favor dos trabalhadores, do povo mais humilde, em favor da ética na política. E nós entendemos que cada membro deste poder merece um direito constitucional, que é o direito à ampla defesa e ao contraditório. Tem um princípio no direito brasileiro, que ninguém é culpado até o trânsito em julgado da decisão. E o vereador Ademir Andrade, como disse aqui, primeiro embargando, fazendo um embargo de declaração, com efeito modificativo, para poder mudar a decisão da juíza federal. Em não conseguindo recorrer ao Tribunal Regional Federal para poder modificar a decisão. Por isso eu queria trazer a minha solidariedade aqui ao vereador Ademir Andrade, acreditando que nós não vivemos aqui no meio de corruptos. Eram essas minhas palavras. Vereador Ademir Andrade, Vossa Excelência tem aqui um parceiro na defesa da sua honra e da sua integridade. Obrigado. Com a palavra, o vereador Fernando Dourado. Olá, presidente, vereador Ademir Andrade, eu dizia a Vossa Excelência aqui no começo da sessão que eu acho que sempre as pessoas têm algo de certo, e uma vez eu li uma colocação do ex-presidente Lula, em que ele dizia que aos amigos não precisa se justificar, e aos inimigos não adianta se justificar. Sim, porque os inimigos, eles vão procurar as armas que possuem para usar numa guerra. E tem gente que usa a arma do trabalho. E tem gente que usa a arma das sujeiras. Eu acho que, fundamentalmente, é importante, sim, a consciência de cada um de nós.
É muito importante a consciência de cada um de nós. E que, mesmo nos momentos em que a gente deprime, porque mesmo os fortes têm um momento de depressão, nós precisamos lembrar que nós somos fortes, precisamos nos recuperar, porque muitas vezes o que se quer é exatamente afastar os fortes das brigas. Então, eu acho que a história, ela nos é bem clara, nos demonstra de forma bem clara que há sim injustiças, não tenha dúvida nenhuma. Começa a quem acredita em Cristo. Todos que acreditam em Cristo sabem que o começo dessa história aí, ela foi em cima realmente de uma injustiça, em cima de uma preocupação que os poderosos tinham por perderem realmente o domínio do seu povo a partir de um homem que ensinava às pessoas o bem e como fazer pelo bem. Então, esse já começou a história daí. Depois a gente tem outros e outros. Temos Tiradentes, que lembra aí a história também, a sua postura assim surgindo. Até hoje ainda tem pessoas que demonstram que foram perseguidas ao longo do tempo, exatamente porque ameaçavam essas situações. Eu quero dizer uma coisa, eu não tenho condição nenhuma de avaliar a sua situação, porque eu não tive acesso aos seus processos. Eu só posso lhe dizer uma coisa, que realmente existe no serviço público uma situação muito indelicada, e que acredito isso, ao momento que a gente vive no país, um momento conturbado, graças a Deus pela liberdade, né, vereador Walter Rabage? Graças a Deus pela liberdade. E as pessoas ainda não entenderam o limite da sua liberdade. Eu postei um dia desse no site de relacionamento social, vereador Marquinho, um questionamento. Eu fico pensando, vereador Alfredo Costa, o que a imprensa brasileira, uma parte da sociedade brasileira, falaria da presidente Dilma Rousseff se ela viajasse aos Estados Unidos acompanhada da filha dela, da madrinha da filha e da sogra dela. Eu fico pensando, porque nós acabamos de ver aqui a vinda do Barack Obama, trazendo suas duas filhas a tiracolo, a sua esposa, a madrinha das filhas e a sogra dele. E nem por isso, eu não tenho conhecimento que a imprensa americana trouxe algum problema para ele, mas se fosse aqui, e recentemente, nós tivemos aqui um fato do presidente Lula, que o filho dele usou um avião presidencial, foi um Deus me acuda. Outro dia, porque foi demonstrado que os filhos do presidente têm segurança, foi um Deus me acuda, teve repórter, teve gente da sociedade que postou nesses sites também, indignação, porque os filhos do presidente da República do Brasil precisam de andar com segurança. Então eu acho que nós estamos passando num momento, vereador Paulo Queiroz, assim, nós temos que entender isso. A nossa sociedade ainda vai entender que existe o que e o que, para que haja uma acomodação. No serviço público, vereador Chefan, eu entendo assim, qualquer um, guardadas as normas vigentes, vereador Marquinho, que passar por uma gestão será condenado. Qualquer um será condenado. Uns passam até desapercebidos, outros, se botarem o olho nele, vai ser condenado. Por quê? Só para encerrar, presidente, existe uma situação que o vereador Ademir usou, mas não enfocou de forma bem clara, vereador Walter Baggio, que é a diferença entre a culpa e o dolo. E já existe, graças a Deus, alguns segmentos nesse país que já não admitem mais se acusar de improbidade administrativa aquele que não teve o dolo em fazê-lo. E aí, para que todos entendam, é como na nossa casa,
quando a nossa secretária, a nossa empregada, erra o ponto do feijão e a gente reclama dela. Ela errou, ela teve culpa, mas nem sempre ela queimou o feijão porque ela quis queimar. Aconteceu uma situação e ela teve que se atentar para outro fato e esquecer o feijão queimando. Então ela errou e teve culpa no erro, mas ela não teve dolo. E no dia a dia das nossas empresas, eu tenho empresa familiar que eu dou assistência, o vereador Chefan tem empresa familiar que dá assistência, ele sabe que no dia a dia são 5, 6, 7, 8, 9, 10 erros, vereador Ademir Andrade, que a gente tem que chamar o nosso funcionário para comentar. Eu tive 450 funcionários, tenho hoje quase 300. E a gente tem 5, 10 erros por dia. Nem por isso a gente não pode, nem deve, nem demitir o funcionário. E no serviço público, infelizmente, tem gente hoje que, para se aproveitar disso, usa a culpa como instrumento de dolo para punir e realmente execrar as pessoas. Mas, vereador Ademir Andrade, fique com a sua consciência, leve firme, eu tenho certeza que daqui a uma semana Vossa Excelência vai ser puxado pelo que corre no seu sangue, que é a vontade de defender seus princípios ideológicos, e isso aí vale muito. Obrigada, vereador Fernando Dourado. Essa palavra. Com a palavra o vereador Marquinho, que já tinha pedido anteriormente. Na verdade, eu não vou me alongar muito, porque eu entendo que o que falou aqui o vereador Otávio Pinheiro representa um pensamento, pelo menos da minha parte aqui, do que pensa o PT. E Vossa Excelência, vereador Ademir Andrade, tem toda a nossa solidariedade, até porque eu lembro, em 1998, foi em 98, Vossa Excelência foi candidato a governador, né, numa chapa junto com o PT, a ex-governadora Ana Júlia candidata ao Senado, e o ex-presidente Lula esteve aqui, e eu lembro bem do que disse o presidente Lula. Naquele momento nós passávamos por uma divergência política, e o presidente Lula falou claramente do pensamento que ele tinha em relação a Vossa Excelência, da parceria de longa data que o presidente Lula tinha com Vossa Excelência, que é um pensamento nosso. Nós lhe conhecemos há muito tempo, somos parceiros, companheiros políticos de longa data, e temos muito orgulho, vereador Ademir Andrade, dessa trajetória que nós temos em comum. Muito orgulho porque nós fizemos muita luta junto nesse estado. Nós podemos, através da nossa luta, contemplar os interesses de milhares de paraenses e de brasileiros. A nossa luta tanto no movimento social, quanto no parlamento, seja aqui em Belém, seja no estado do parlamento estadual, seja a nível federal. Fruto da nossa luta, hoje brasileiros e brasileiras têm vários direitos seus garantidos. Fruto da nossa luta, o presidente Lula virou presidente da República e pôde, ao longo dos seus 8 anos, tirar da miséria milhões de brasileiros. Ontem, a presidente Dilma lançou um programa fundamental para as mulheres. E hoje, o que está acontecendo no Brasil é fruto da nossa luta. É fruto de toda a construção que nós tivemos ao longo desse tempo. De milhares de pessoas que militam nos movimentos sociais, que ocupam um espaço no parlamento para trazer os interesses do povo para a pauta, para o debate, para que o povo tenha direito a essa questão. Eu lembro, o vereador Alfredo Costa estava, eu acho que o vereador Otávio Pinheiro estava presente também, num ato que a ex-governadora Ana Júlia fez lá na Radional, entregando o título para aqueles moradores. E naquele momento nós podemos fazer uma homenagem também a um companheiro combativo militante que foi muito injustiçado lá na Radional, que foi o saudoso Newton Miranda. O Newton Miranda foi secretário de habitação do município de Belém na nossa gestão do PT. E lá na Radional, o governo federal, o governo do Fernando Henrique, não estava permitindo com que a obra continuasse, porque era área
patrimônio da União, né? E, portanto, a obra estava embargada. E pessoas de má índole começaram a queimar a imagem do Newton Miranda, dizendo que ele era incompetente, quando, na verdade, era o governo federal, por perseguição política, que não estava permitindo com que aquela obra continuasse. E a governadora Ana Júlia foi lá entregar o título para os moradores da Radional, e nós, naquele momento, resgatamos a história, homenageamos Newton Miranda ali pela ação positiva que ele teve, no sentido de urbanizar aquela área, tirar o povo da lama, e naquele momento, como gerente, como secretário de Patrimônio da União, junto com a governadora Ana Júlia, entregando os títulos de terra. Então, portanto, vereador Ademir Andrade, Vossa Excelência faz parte, é um construtor dessa história. E Vossa Excelência faz muito bem de subir à tribuna, defender a sua honra, né, defender a sua honestidade. E eu gostaria de sugerir, presidente, né, que a Câmara tomasse um encaminhamento. Eu acho que o próprio vereador Ademir Andrade, da tribuna, disse o seguinte, que se tiver alguma coisa que coloque nesse processo, que coloque o vereador Ademir Andrade como corrupto nessa história, ele é capaz de renunciar ao mandato, porque ele mesmo não se sentiria à vontade de continuar nesse poder. Então, portanto, a Câmara acho que tem que tomar um encaminhamento, primeiro, analisar o processo. Cada vereador aqui analisar esse processo. A condenação que hoje a Justiça joga em cima do vereador Ademir Andrade. E nós tomarmos uma decisão do poder, a partir de perceber que não pesa sobre o vereador Ademir Andrade nenhuma condenação por corrupção, por desvio de recurso, por se apropriar de recursos públicos indevidamente. Então, eu acho que o poder tinha que tomar uma decisão de sair em defesa, quanto poder, de alguém que está sendo condenado, de forma injusta. Eu acho que esse é o nosso papel, porque hoje o vereador Ademir Andrade, amanhã pode ser outro dia o vereador Otávio Pinheiro aprovou um projeto da maior relevância. Nós aprovamos um projeto do vereador da maior relevância para o povo mais pobre dessa cidade, aprovado pelos 35 vereadores por unanimidade. O juiz, com uma canetada, uma assinatura de um juiz, tirou do povo o direito. E qual é o nosso papel aqui, vereador? Aí fica o questionamento: o que é que nós estamos fazendo aqui que nós não nos levantamos quanto poder? Nos deixamos ser questionados por uma canetada de um juiz que tirou do povo um direito sagrado, consagrado por esta casa. E o juiz derruba uma decisão deste poder. Então, portanto, ao me solidarizar com o vereador Ademir Andrade, também faço essa proposta ao Poder Legislativo deste município, para que a gente possa tomar um encaminhamento, não apenas para fazer discurso, mas que tenha um encaminhamento concreto desta casa, no sentido de, primeiro, verificar todo o processo e, a partir daí, tomar uma decisão de defesa do vereador Ademir Andrade, para que a gente possa fazer justiça nesse momento. Excelência, agradecemos seu posicionamento e vamos palavra, levar a análise da consultoria jurídica à sua sugestão. Com a palavra, o vereador Alfredo Costa. Presidenta Vanessa, vereadores e vereadoras, venho também aqui para me solidarizar com o companheiro vereador Ademir Andrade pelas acusações que a imprensa tem colocado contra ele, sentença aí da juíza. Eu
apesar de ser professor de biologia, vereador Otávio, mas gosto muito de história também. E conheço um pouco da história do vereador Ademir Andrade. Eu lembro que olha só que eu não sou tão jovem, né? Mas em 1978, o companheiro Ademir Andrade se elegeu pela primeira vez deputado estadual pelo MDB na Assembleia Legislativa do Estado do Pará. E de 78 a 82 exerceu o primeiro mandato parlamentar na Assembleia Legislativa. E era o único deputado naquela época que apoiava o movimento social na época. Apoiava a luta dos estudantes pela meia passagem aqui em Belém, vereador Chefan. Apoiava os trabalhadores rurais que lutavam pela reforma agrária. Apoiavam os presos políticos que lutavam pela anistia. Ou seja, fez um mandato a serviço das lutas sociais, de 78 a 82 como deputado estadual. 1982, foi candidato a deputado federal. Foi eleito também deputado federal, em 82. E, como deputado federal, era um dos lutadores para que o povo brasileiro pudesse ter direito, por exemplo, a escolher o presidente da República, que naquela época estava em pleno regime militar. Vereador Otávio, teve um comício aqui em Belém em 1985, da frente das diretas já, com grandes personalidades, Ulisses Guimarães, Lula, Brizola, Mário Covas e tantas personalidades da política nacional na época. E aqui no estado do Pará, o então deputado federal Ademir Andrade, junto com o ex-vereador, que foi vereador desta casa aqui, Humberto Cunha, esses dois companheiros, vereador Marquinho, foram presos lá no comício das diretas aqui em Belém. Sabe por quê? Porque tinha um grupo de estudantes e trabalhadores com bandeira vermelha lá pedindo as diretas, e a Polícia Federal na época foi reprimir, foi retirar a manifestação. E sabe quem teve coragem de defender lá os estudantes? O companheiro Ademir Andrade e o companheiro Humberto Cunha. Esses dois foram presos, inclusive saiu em rede nacional, porque o Ademir Andrade era deputado federal, inclusive ia votar lá no Congresso Nacional. E não deu outra. Quando chegou na hora da votação das diretas, qual foi o voto do companheiro Ademir Andrade? Manteve a coerência, defendendo as diretas, que infelizmente, não foi aprovado. Lá no Congresso Nacional, fez o seu mandato, primeiro mandato de 82 a 86, depois renovou o mandato como deputado federal. Lá na Constituinte, votou a favor dos trabalhadores, votou pela redução da carga horária de trabalho, votou a favor da reforma agrária, votou a favor das liberdades, da anistia, sempre esteve ao lado, votou para que as mulheres tivessem direito à licença maternidade, votou pelo seguro-desemprego, ou seja, fez um mandato a favor da classe trabalhadora. Foi candidato a senador a primeira vez, não se elegeu. Foi candidato a senador a segunda vez, se elegeu senador da República. Como senador lá no Congresso Nacional, pelo DIAP, sempre foi deputado federal e senador, nota 10, como ele mesmo se referiu aqui. Ou seja, a trajetória de luta do companheiro Ademir Andrade, a trajetória dele se confunde com as lutas do nosso povo. Se hoje nós temos liberdade, se hoje nós temos alguns direitos para a classe trabalhadora, se deve à luta de muitos e muitos combativos e lutadores. Dentre esses muitos combativos está aqui o companheiro Ademir Andrade. E é por isso que eu venho aqui também me solidarizar com esse vereador, com este companheiro, pela sua trajetória histórica de combatividade à frente das lutas sociais. E dizer que a bancada do Partido dos Trabalhadores se solidariza em nome de todos esses vereadores aqui da Câmara Municipal de Belém. Companheiro Ademir Andrade, conte com o nosso apoio, com a nossa solidariedade, porque eu sempre digo, como muitos falam aqui no poema lá do Lênin, que os poderosos podem,
matar 1, 2, 3, 4, 5 rosas, mas jamais deterão a primavera. Então os seus sonhos de justiça e liberdade permanecem vivos na alma de todos aqueles que sempre lutam para construir um mundo melhor, com oportunidades iguais para todos. Parabéns, solidariedade a todos nós, vereador Ademir. Você não está sozinho nessa. Conte com a nossa força, com a nossa solidariedade. Obrigado. Obrigada pelas suas palavras, Excelência. Então, obedecendo e em respeito ao pronunciamento do vereador Ademir Andrade, que apresentou requerimento de inserção nos anais dessa casa de matéria publicada no jornal Diário do Pará, esta Câmara, então, aprova à unanimidade a inserção da matéria.